E houve um pedido para que o processo fosse encerrado em 1925, tal, pela Câmara de São Leopoldo, né? O único conselheiro, não era vereador, era conselheiro municipal que votou contra, obviamente, foi o Pedro Adams Filho, né? Que era conselheiro municipal. Então, e nós tivemos a sorte de ter o Leopoldo Petri, né, que foi o grande orquestrador de tudo isto, né? Ele lotava o cinema Guarani no domingo de tarde para fazer discurso, para fazer campanha pró-emancipação. Mas eu ia dizer, onde ficava o... É onde hoje cinema. é na rua Lima e Silva, né? Onde era o Sayonara depois. Onde era o Sayonara, exatamente. Lotava aquilo ali. Hoje é uma imobiliária. Meter... É uma imobiliária ali. Para incendiar a população, né? E realmente a visão dele foi assim fundamental para que a cidade fosse de início bem estruturada, né? Novo Hamburgo teve logo um plano diretor. Ele saiu comprando áreas importantes para a cidade, como a Praça da Bandeira, aquela área ali, ela foi comprada pelo Leopoldo Petri em 1928. Quem era Leopoldo Petri? Foi o primeiro prefeito eleito de Novo Hamburgo, né? Mas ele era um cidadão que trabalhava em que área? Ele era coletor municipal e foi, no início da carreira, ele foi professor de primeiras letras. Ah, né? tá. E era uma pessoa que não tinha uma grande formação, mas foi um erudito, assim, fantástico. Né? Escreveu um belo livro sobre a história de Novo Hamburgo. E o que se tem de melhor, mais próximo hoje da gente, é o Leopoldo Petri com as suas monografias. Né? Aliás, a história de Novo Hamburgo é de fácil acesso? Sim. Temos mas não há vários muito material. livros? Não há muito material, mas Há pouco lendo material. Leopoldo Petri se tem uma base, e hoje tem muita produção específica, né? A Fevale tem um trabalho, o concurso de história maravilhoso, o Martin tem um trabalho sobre o jornal 5 de Abril, que é fundamental também para se entender a história da cidade. O Henrique também, pela parte mais agradável, porque que no meio disso tudo existe muita história engraçada, existe muito dramalhão, existe muita coisa que podia ter sido diferente, enfim. E se tem hoje um bom material para se pesquisar, assim. Quando surgiu o 5 de abril, Martin? Em que época? O 5 de abril surge logo depois da emancipação, né? Porque Novo Hamburgo não tinha jornal, então. Né? Os jornais E o eram... Leopoldo Petri era o cronista Era também. o cronista. Era o cronista de jornal. Novo 5 de Hamburgo Abril. não tinha o jornal. Que é do teu pai, né? Só para localizar o Não, teu avô. foi o meu bisavô, Hans Behrend, e o Leopoldo Petri Tá. que formataram, na verdade. O Leopoldo Petri que formatou, mas ele precisava imprimir. Então, a tipografia Hans Behrend, que teve a responsabilidade, né, de administrar o jornal, que logo no seu primeiro editorial deixa claro que é a voz que o jornal 5 de Abril surge com a vocação de defender os anseios da comunidade hamburguense. Afinal de contas, precisavam, né, de um suporte, né, para que a comunidade se lesse, se visse, se ouvisse. Né? O que acontece, o Ângelo falou, o Leopoldo Petri logo é eleito e ele, depois da 4ª edição, ele sai da linha de frente do jornal, porque ele tem todas as atribuições como intendente. E aí fica no colo do meu bisavô e do meu avô Werner, que muito jovem ainda, a missão de seguir tocando o jornal, que a comunidade já tinha essa identificação com 4, 5 edições, né, e com essa homenagem à data máxima do município. Então, o 5 de abril ele caiu meio que um tanto quanto no colo da família. Né? E aí, claro, era um jornal semanal, de 4 páginas, né, não demandava grandes esforços de redação, mas sempre com aquela responsabilidade de ter que fazer o jornal chegar na casa das pessoas. Né? Então, o jornal, até a Segunda Guerra Mundial, com muitos anúncios em alemão ainda, com textos em alemão, com artigos em alemão. Né? Então, coube ao meu bisavô, que era um imigrante alemão, né? Meu bisavô veio, que não tinha qualquer identificação com jornalismo ou redação, mas ele tinha um maquinário, que ele aprendeu a ser tipógrafo lá na Alemanha e tal. E aí o meu avô, sim, estava com seus 20 anos, nessa faixa. Aí, Werner, é tudo contigo, né? Ele montou a equipe, e teve cronistas aí de longa data que
que contribuíram. E Tem que uns que a gente não sabe o nome, porque usam pseudônimo. as Aham, na alcunhas, época era. né? Quanto tempo durou o 5 de abril? O jornal foi de 6 de maio de 27, ou seja, um mês depois da mês depois. emancipação, até 19 de fevereiro de 62. 35 anos. Teve uma convivência aí com o jornal INH de 2 anos, que o jornal INH é de 60. O 5 de abril foi até 62. E ele teve essa responsabilidade, então, de, né, e muitos dos que eu Querendo ou entrevistei não, no livro, conta a história. Com de certeza, ser é um documento o Rui Noronha pai, né, não o Rui Noronha filho, é o repositório da história de Novo Hamburgo. Né? Então, ele tem essa qualidade, né, de estar registrado ali do município, né? Não antes, porque não existia. Ele Sim. é o primeiro do município. Então, ali nós temos 35 anos da história de Novo Hamburgo registrado, né? E aí ele se encerra, porque chega a gráfica continuou, né? Continuava com o seu serviço de impresso, mas o jornal, sim, ele demandava um trabalho muito grande, né? Mas ele surge nesse contexto, dar suporte, porque assim, os leopoldenses estavam mordidos. Né? Sim. E tinham seus jornais. Ainda continua. E tinham seus jornais, tinham seus É articulistas. daqui também, Ângelo? Sim. Hamburguense? Sim. Os 3 são hamburguenses, Sim. então. Sim. Sim. Então é isso. O 5 de abril surgiu, né, para ter voz, para rebater, para se manifestar e E tal. quem era o hamburguense da época? Como era aquele morador da época? Eram a maioria de colonização alemã? Trabalhavam no quê? E o que eles queriam ver no jornal, por exemplo? Eram pessoas de opiniões fortes? No jornal, Tente descrever, assim, um típico hamburguense da época. o jornal em si, ele era meio que um reflexo, assim, mas sem muitas posições. Né? O meu avô era integralista. Né? Então não é tanto do teu estilo. Um pouco, eu tenho uns traços integralistas assim adormecidos, mas não o que aconteceu lá nos anos 30, né? O meu avô também era integralista. Existiam... Eu não tenho traços. Exorcizou já. Mas em relação ao jornal, é isso. A comunidade de Hamburgo Velho, ela era bem diferente já da comunidade de Novo Hamburgo, né? Eu não sei. Sim. O alemão em Hamburgo Velho, até hoje ainda continua, né? O português demorou, a língua portuguesa para entrar em Hamburgo Velho, né? Então, assim, Novo Hamburgo criou o núcleo com gente de outro perfil, era gente que chegava de 2 irmãos, era gente que chegava para abrir seu negócio e tal. E Hamburgo Velho, como o trem começou a parar aqui, e não começou mais, ia para lá, mas o centrão ficou em Novo Hamburgo, se criou duas alas, ou 2 perfis, né, de hamburguense. E até o que levou o próprio Leopoldo Petri comprar área para construir a prefeitura de Novo Hamburgo. Ele comprou uma área que ficasse bem entre Hamburgo Velho e Novo Hamburgo, equidistante dos dois. Equidistante. Então, Porque havia... Que é ali onde é a Biblioteca Municipal hoje. Exatamente. Exato, Do outro exato. lado Na frente, né? Onde é a central de Sim, polícia. onde é a central de A polícia. central de polícia era o terreno para ficar de bem. Exatamente. Bem com todo mundo. Isso foi comprado Ninguém pensando andava nisso. mais. Ninguém andava mais. Então, ninguém andava menos. E até as benfeitorias de Novo Hamburgo, com a Praça do Imigrante, foi feita a promessa na época. Isso é uma coisa muito interessante, porque o grande... Desculpa te interromper, Martin. É que a coisa mais elegante, o equipamento mais chique dessa praça nova na estação era um chafariz. Então foi prometido na época, isso eu li no jornal 5 de abril, que lá em Hamburgo Velho também teria Teria um um chafariz. largo com um chafariz idêntico, que nunca meu Deus. aconteceu, né? Infelizmente. Né? Então, como o Márcio estava comentando, o 5 de abril realmente ele cobriu esses 35 anos. Assim, Agora, tu perguntou do maestria. perfil, Do perfil do hamburguense. eu não convivi muito, mas eram pessoas que tinham hábitos extremamente caseiros, né? E trabalhadores da indústria, né? Da indústria. muito comércio também, né? E é interessante porque a indústria do calçado, ela consegue absorver também o que as outras, na maioria, não conseguiam, que é o público feminino. É que a mulher também vai trabalhar na fábrica, né? Então, tu vê coisas interessantes até no comércio que se desenvolve na época na volta das fábricas, né?
Geralmente, nas grandes fábricas, por perto tinha loja de armarinhos e miudezas, porque as mulheres passavam lá. Elas compravam botão, tecido para costurar roupa para os filhos, para o marido e tal. Então, tudo gira, na verdade, década de 20, 30, em volta da indústria. Né? O canto coral, né? Só para o canto coral, os clubes, as sociedades tinham... O lazer era Que era o lazer, sociedade, era né? cantar no coral, era dar tiro na cidade de tiro, era fazer ginástica na cidade de ginástica, era o divertimento. E as pessoas também em casa tocavam piano, violino, claro que piano sempre foi um instrumento que tinha que ter uma certa grana para ter um piano em casa. Mas tem um comentário que uma pessoa me fez há uns anos atrás, que se andava de Hamburgo Velho a Novo Hamburgo à noite, não tinha televisão, né, não tinha barulho nenhum, que ia se passando na casa de um de outro, um estava tocando violino, o outro estava tocando flauta, o outro estava tocando piano, então tu sabia o que era o divertimento desse pessoal. Mas todo mundo participava de alguma associação cultural, Alguma né, atividade. e de alguma igreja. Né? Então, Bom, a esse gente era o fala mais, divertimento. então, em instantes, sobre a cidade de Novo Hamburgo. Vamos conhecer um pouco dessa história. Eu quero que o Henrique conte algumas histórias do livro lá. Eu quero conhecer um pouco mais do Café Avenida, por exemplo. E a gente vai falar sobre esse assunto em instantes. Uma pausa e já voltamos.